Você já parou para pensar que tesouro talvez não tenha nada a ver com baús cheios de moedas de ouro? E se eu te disser que, espalhados pelo planeta, existem cápsulas do tempo reais, submarinos perdidos, cidades congeladas, aviões esquecidos e mensagens em garrafas que viajaram por mais de um século pelos oceanos? Se esse tipo de história mexe com a sua curiosidade, já se prepara mentalmente. Porque hoje, no planeta inimaginável, a gente vai mergulhar, literalmente, em alguns dos achados mais bizarros, emocionantes e inesperados já descobertos. E ó, se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito, já aproveita agora o começo do vídeo para apertar o botão de inscrever-se e vir explorar o mundo com a gente. Combinado? Lá no fundo das águas da Papua Nova Guiné, em um silêncio que ficou guardado por mais de 100 anos, um gigante de aço descansava escondido. Era o primeiro submarino da frota australiana, desaparecido em 1914, no início da Primeira Guerra Mundial, sem deixar uma única pista. Durante décadas, ninguém sabia se ele tinha sido atacado, se tinha sofrido uma falha ou simplesmente se perdido no mar. Até que, recentemente, exploradores usando robôs subaquáticos de alta tecnologia conseguiram mapear o casco, cada detalhe, cada dano, e reconstruir em 3D os seus últimos momentos. Imagina ser a pessoa que vê, pela primeira vez em um século, algo que o mundo inteiro tinha dado como apagado da história? Se você pudesse explorar apenas um naufrágio na vida, você escolheria um submarino como esse, um navio de guerra, ou um navio de luxo abandonado? Comenta aí abaixo. Mas nem todo tesouro está no mar. Em um pântano gelado que mais parecia cenário de filme de guerra esquecido, uma equipe de busca oficial começou a cavar o gelo e encontrou caixas. Caixas de madeira seladas, empilhadas, como se alguém tivesse escondido algo às pressas. Quando abriram, não eram joias, nem ouro, nem documentos secretos. Eram munições da Segunda Guerra Mundial, em quantidade absurda, perfeitas, intocadas pelo tempo, protegidas justamente pelo frio extremo e pelo gelo. Um detalhe curioso: mesmo sendo uma descoberta histórica, não é só chegar, pegar e levar embora. Por serem potencialmente perigosas, cada peça precisa ser tratada com protocolos rígidos, muitas vezes deixando tudo ali mesmo, na floresta ou sendo levadas para museus após desativação. Você teria coragem de se aproximar de munição antiga assim, no meio do nada? Ou sairia correndo? Agora, imagina isso. Você está caminhando numa praia com a família, catando conchas, e acha uma garrafa velha, meio enterrada na areia. Beleza, até aí, normal. Mas quando você abre, descobre uma mensagem escrita à mão, de 132 anos atrás. Foi exatamente o que aconteceu com uma família na Austrália. Dentro da garrafa, que foi lançada ao mar por um navio alemão em 1886, havia um bilhete pedindo que o achador entrasse em contato com o consulado alemão, como parte de um experimento oceanográfico da época. O mais impressionante: registros antigos confirmaram o navio, a rota, a data. Tudo verdadeiro. E aquela simples garrafa acabou se tornando a mensagem em garrafa mais antiga do mundo, já encontrada intacta. Agora me diz, se você encontrasse uma mensagem assim, o que você faria primeiro? Guardaria como relíquia, doaria para um museu ou tentaria rastrear os descendentes de quem escreveu? Enquanto algumas histórias surgem em praias ensolaradas, outras repousam no fundo do mar, em um cenário congelado no tempo. Perto da costa da Croácia, mergulhadores encontraram um avião de guerra gigantesco, um bombardeiro B-17, a famosa Fortaleza Voadora, da Segunda Guerra Mundial, descansando a mais de 70 metros de profundidade. Ele está lá, praticamente intacto, como se tivesse pousado no fundo do mar. O mais emocionante é que, na época do acidente, o avião teve que fazer um pouso forçado na água depois de perder o último motor. E a tripulação sobreviveu, ficando cerca de 20 minutos boiando antes da aeronave afundar. Hoje, o que sobrou é uma cápsula do tempo silenciosa, onde antes existia caos, fumaça e barulho de guerra. Você teria coragem de descer até um avião desses, à noite,
só com a luz da lanterna, sabendo que está entrando num cenário real de guerra congelado no tempo? Falando em tesouros mais clássicos, sob camadas de terra, usando detectores de metal, exploradores encontraram algo que qualquer caçador de tesouros sonha em descobrir. Uma câmara antiga de armazenamento, selada com tampa de argila. Ao abrir, não era só uma moedinha perdida. Era um conjunto cuidadosamente guardado. Joias de ouro e prata, moedas antigas e objetos luxuosos, tudo organizado como se alguém tivesse escondido aquilo com muito cuidado durante algum período turbulento da história. Não parece um cofre de banco da antiguidade? A pergunta que fica é: será que a pessoa que escondeu esses objetos pretendia voltar para pegá-los e nunca conseguiu? Você acha que esse tesouro pertencia a nobres, a mercadores ricos, ou talvez a alguém importante fugindo de uma invasão? E não são só ouro e joias que fascinam. Em um celeiro empoeirado, no meio de uma propriedade isolada, uma coleção que parecia saída de um filme foi descoberta. Dezenas de carros clássicos americanos das décadas de 1960 e 1970, escondidos por décadas. E não eram carros comuns. Muitos deles eram máquinas raras, com motores V8 poderosos, verdadeiras lendas automotivas. Muscle cars que, restaurados, poderiam valer milhões. Agora imagina entrar nesse galpão pela primeira vez, levantar a lona de um carro e ver um Dodge Challenger, um Plymouth GTX, um Pontiac GTO, tudo ali, esquecido. Se você pudesse restaurar só um desses carros, qual tipo você escolheria? Um muscle car agressivo, um carro de luxo antigo ou um esportivo europeu clássico? Os tesouros também podem vir na forma de líquido. Na costa sueca, um navio do século XIX foi encontrado com uma carga muito curiosa. Cerca de 100 garrafas de champanhe antigo, além de garrafas de água mineral em recipientes de barro. Mas não era qualquer água. Era uma água mineral tão valorizada na época que era servida em mesas reais e considerada quase medicinal. O mais intrigante é pensar que essas garrafas ficaram no fundo do mar por mais de um século e algumas ainda mantêm o líquido lá dentro, fechado. Agora, seja sincero, se te dessem a chance de provar um gole de um champanhe de 150 anos de idade, você experimentaria ou deixaria só como peça de museu? Saindo dos mares e indo para o gelo, no meio de uma paisagem congelada, na antiga região de Chernobyl, na Ucrânia, uma frota de navios abandonados repousa numa espécie de cemitério aquático. Esses barcos e barcaças foram usados nos esforços de limpeza depois do desastre nuclear de 1986. Depois que cumpriram seu papel, foram deixados ali, enferrujando lentamente, ancorados à sombra da tragédia. Com o tempo, a radiação diminuiu, a natureza foi tomando conta. Mas o visual continua marcante. Cascos retorcidos, estruturas abandonadas, tudo em silêncio, como se o próprio local tivesse congelado no tempo. Você teria coragem de visitar uma área assim, sabendo da história e da contaminação que já existiu lá? Nem todo achado é dramático. Alguns são quase poéticos. Em um campo isolado, pesquisadores encontraram uma árvore oca em um cemitério antigo. Dentro dela, não havia só raízes ou insetos, mas cinzas humanas, moedas de prata e pequenas joias. Era parte de uma tradição antiga: transformar árvores em túmulos vivos, onde as cinzas dos mortos eram colocadas junto com moedas, para garantir uma passagem segura para o outro lado. O mais tocante é que, em muitos casos, o próprio zelador do cemitério plantava essas árvores para pessoas pobres, colocando moedas do próprio bolso para que elas tivessem um ritual digno. Imagina descobrir que uma árvore, que você passa todo dia, é na verdade um memorial vivo de alguém que viveu há mais de 100 anos. Agora, se tem um achado que parece cena de filme de aventura, é esse. Depois de mais de um século desaparecido, o navio Endurance, da famosa expedição de Ernest Shackleton à Antártida, foi localizado a 3.000 metros de profundidade, em águas geladas. O navio ficou preso no gelo em 1915 e, depois de muita luta da tripulação pela sobrevivência, afundou. Durante 107 anos, ninguém sabia exatamente onde ele estava.
Quando finalmente foi encontrado, o estado de conservação era assustador. O casco de madeira ainda de pé, o nome Endurance, visível na popa, como se o navio estivesse apenas esperando ser reencontrado. Você acha mais fascinante encontrar esse tipo de navio de exploração congelado no fundo do mar ou um navio de cruzeiro moderno abandonado e cheio de objetos pessoais dos passageiros? Por falar em navio de cruzeiro, na costa da Flórida, um explorador urbano encontrou um navio de passageiros abandonado, parado no tempo. Corredores com malas largadas às pressas, cabines com escovas de dente, roupas, papéis, baralhos, fichas de cassino ainda sobre as mesas. O navio foi evacuado às pressas após um surto de doença e depois acabou sendo largado, pois seria mais caro descontaminar do que simplesmente abandonar. Agora, ele repousa como um cenário fantasma de férias interrompidas. Você conseguiria passar uma noite inteira explorando esse navio sozinho, com tudo apagado, apenas com uma lanterna? E o que dizer de uma cidade congelada de verdade? Em uma antiga cidade russa próxima ao Círculo Polar, um cano de água estourou dentro de um prédio residencial em pleno inverno. A água se espalhou pelos corredores, escadas, apartamentos, e então as temperaturas de -50 graus Celsius fizeram o resto. Tudo virou gelo. Móveis, cortinas, pratos, brinquedos, roupas, lustres. Tudo envolto em camadas espessas de gelo, como se alguém tivesse apertado pausa na vida cotidiana. Quando as pessoas finalmente abandonaram o lugar, acabou surgindo uma espécie de museu acidental do cotidiano. Uma cápsula do tempo congelada de uma comunidade inteira. Você visitaria uma cidade fantasma assim, sabendo que está andando por entre restos de uma vida interrompida? Voltando aos mares, tem ainda outro tipo de tesouro: os museus subaquáticos de guerra. No Mar Vermelho, por exemplo, o cargueiro SS Thistlegorm, afundado na Segunda Guerra Mundial, hoje é um dos naufrágios mais famosos do planeta. Dentro dele ainda estão motos antigas, caminhões, vagões, munições, tudo no lugar, como se estivessem aguardando ordens que nunca chegaram. Em outra parte do mundo, tanques, aviões e veículos anfíbios descansam no fundo de lagoas tropicais, marcando os locais de batalhas intensas do passado. É como se o fundo do mar fosse um arquivo histórico que só agora a humanidade está começando a ler de verdade. Se você pudesse mergulhar em um desses campos de batalha subaquáticos, qual tipo de veículo você gostaria de ver de perto? Tanques, aviões, navios ou submarinos? E para provar que o inesperado pode surgir em qualquer lugar, até numa simples caminhada. Uma criança de 5 anos, em uma praia, encontrou uma garrafa com uma mensagem enviada em 1988 por um garoto de 10 anos. A carta pedia que quem encontrasse respondesse, contando onde ela tinha parado. Décadas depois, a garrafa finalmente foi achada, mas o número de telefone já não existia mais. Mesmo assim, a descoberta criou uma ponte entre duas infâncias, separadas pelo tempo. Você já pensou em escrever uma carta, colocar numa garrafa e lançar ao mar, só para ver até onde a sua história pode chegar? Agora me conta. De todos esses achados inacreditáveis, submarinos desaparecidos, navios de gelo, cidades congeladas, garrafas com mensagens centenárias, carros e aviões esquecidos, qual foi o que mais mexeu com a sua imaginação? Você acha que o maior tesouro é o valor em dinheiro ou a história que ele carrega? Se você chegou até aqui, é porque a sua curiosidade é gigante, assim como a nossa. Então, não esquece de se inscrever no canal Planeta Inimaginável, se ainda não fez isso, deixar o seu like, porque isso ajuda demais o nosso trabalho, e comentar qual desses tesouros você gostaria de ver em um vídeo só sobre ele, com mais detalhes. Obrigado por explorar mais esse pedaço do nosso mundo com a gente. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias que provam que o planeta em que a gente vive é muito mais inimaginável do que parece.